Então, eu sou a prof. Diana, vou apresentar a nossa aula hoje sobre ICMS, diferencial de alíquotas e a substituição tributária. Eu vou me apresentar, eu sou a prof. Diana Voltolini, atualmente eu trabalho no faturamento, tenho quase 20 anos de experiência, sempre trabalhei com emissão de nota fiscal eletrônica, com contas a pagar, contas a receber, toda essa parte administrativa. Eu sou formada em ciências contábeis, porém eu nunca atuei diretamente na contabilidade. Eu sempre trabalhei nessa parte administrativa. Hoje no meu currículo eu tenho 3 empresas, uma que é comércio atacadista, outra é logística, e essa terceira empresa onde eu trabalho atualmente é uma metalúrgica, uma indústria metalúrgica, que fabrica equipamentos de academia. Então, a gente vende a nível Brasil, eu faço emissão de nota fiscal para todos os estados, para todas as regiões, um monte de municípios, e no dia a dia a gente sempre vê dificuldades devido à legislação, né? Por quê? Porque a legislação, ela altera demais, cada estado tem um ICMS, uma legislação de ICMS, nós temos 27 estados, quando é relacionado a serviço, nós temos 4.000 e tantos municípios, então cada município tem a sua legislação do ISS, e acaba sendo muito complicado de a gente conseguir absorver todas as informações que a gente precisa para estar emitindo a nota fiscal eletrônica, para estar atendendo o cliente de forma correta e fiscalmente correto também. Então, eu vejo assim que existe muita dificuldade nesse lado, em questão de onde a gente achar a legislação, como é que faz, como é que emite a nota fiscal eletrônica. Então, eu resolvi montar essa aula justamente para a gente poder sanar essas dúvidas. Você vai sair daqui dessa aula hoje sabendo sobre o ICMS, sobre o diferencial de alíquotas e sobre a substituição tributária, que é uma questão que a gente sempre tem muitas dificuldades, né? E a gente está aqui justamente para isso, para ajudar. Então, a gente vai aprender hoje as noções básicas do ICMS, da ST e do diferencial de alíquotas. Você vai sair dessa aula hoje sabendo, de primeiro momento, como você age em determinadas situações. Se vai ter só o ICMS, se vai ter diferencial de alíquotas, se tem ST ou não tem. Hoje você vai sair dessa aula sabendo dessa situação. Só que, antes de tudo, a gente precisa entender qual é a importância da tributação no nosso ambiente empresarial, certo? Porque a tributação ela é um tema de grande importância no ambiente empresarial. Para tudo existe a fiscalização, para tudo existe a legislação e para tudo existe o imposto, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa pagar os impostos para o governo de forma que a gente também seja retribuído. Nem sempre da forma que a gente quer, que a gente precisa, mas infelizmente é o nosso Brasil, né? Esses recursos que são recolhidos através dos impostos, eles são fundamentais para a nossa máquina pública, né? O nosso governo utiliza esses impostos para ofertar os serviços essenciais para a população, como a saúde, a educação, a segura, a infraestrutura. Esse é o objetivo do recolhimento dos impostos. Porém, nem sempre a gente sabe que a finalidade é essa, né? Mas o objetivo é essa, de recolher os impostos justamente para trabalhar essa máquina pública, para a gente poder sair na rua, para a gente poder ter saúde de qualidade, educação para as nossas crianças e tudo mais. Então, essa é a finalidade, essa é a grande importância da tributação nacional. Só que a gente sabe que a tributação também, ela tem bastante impacto nas empresas, né? São muitos tributos, muitos impostos, e a carga tributária é muito grande. Além de a carga tributária ser muito grande, ela é complexa também, né? A gente sabe aí que são vários impostos, vários municípios, e a gente acaba não tendo todo o conhecimento que a gente precisa, e isso impacta diretamente na situação diária que a gente tem quando a gente precisa emitir uma nota fiscal diferente, uma nota fiscal para outro município, ou ao invés de uma nota fiscal de venda, de repente uma nota fiscal de remessa de mercadoria, remessa para conserto, uma venda à ordem. Normalmente, quando existe modelos esporádicos do que você não habitua diariamente no teu trabalho, a gente tende a ter mais dificuldade em resolver. Então, para isso, a gente precisa buscar ajuda para conseguir sanar essas dúvidas, para poder atender o cliente, diretamente o cliente da forma correta, né? Passando a informação correta para o nosso cliente.
Além também da nossa legislação ela ser muito complexa, né? Então, sempre gera dúvidas na hora da emissão da nota fiscal, na hora de tributar a mercadoria, né? Então, por isso, ele é super fundamental que a gente sempre esteja atenta às obrigações fiscais. A gente precisa obrigatoriamente saber as tributações que estão na nota fiscal. Então, assim, para tudo tem conserto. Se você faz uma tributação errada, você tem como consertar. Porém, o que você precisa é saber no que você está errando e saber que você precisa consertar. Não pode fechar os olhos e dizer, eu fiz errado e deixa assim mesmo. Não pode, porque a fiscalização está aí. E a fiscalização é bem forte em cima disso também, da tributação, né? Eu vejo muitas empresas recebendo intimação, um comunicado fiscal, principalmente na parte da substituição tributária. Rio Grande do Sul é um estado que traz manda muitas notificações. Lá na empresa onde eu trabalho, a gente recebeu algumas notificações do estado do Rio Grande do Sul sobre os materiais que não estavam sendo coletados à substituição tributária. Então, isso acontece e é normal também, né? Então, vamos lá. Quais são os principais tópicos da aula de hoje? Isso é uma coisa que eu bati bastante para chamar vocês para a nossa aula. E a gente vai falar sobre o ICMS, a substituição tributária e diferencial de alíquotas. Vou falar sobre os conceitos básicos, vou falar sobre o que é fundamental você saber de primeiro momento como atuar com esses 3 impostos. Na verdade, não são 3 impostos, é um imposto só, mas são modalidades diferentes, né? Então, a gente precisa saber os conceitos fundamentais para poder dar sequência aos demais itens de estudo, né? Aprofundar mais a parte da tributação. Então, o ICMS. O que é o ICMS? O ICMS é o Imposto Estadual sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, tudo que a gente está vendendo contém ICMS. A gente sabe que tem algumas exceções, né? Para toda regra tem exceções. Então, tem algumas situações em que não existe cobrança de ICMS. Mas, no geral, tudo cobra ICMS. Né? Você faz uma venda de sorvete, mercado, cesta básica, combustível, tudo embute o ICMS no preço de venda, certo? A gente vai discutir a importância do ICMS, vamos discutir também sobre a substituição tributária, qual o conceito da substituição, o que envolve a transferência, né, quem faz o pagamento, o recolhimento da substituição tributária, e para que ela serve também, né? Não é só, a gente sabe que tem ali, mas para que serve, a gente precisa saber também, né? E a gente vai conversar também, abordar o diferencial de alíquotas, né? Quem faz o recolhimento, quando a gente recolhe, o que é, de fato, o diferencial de alíquotas, por que ele surgiu, por que existe o diferencial de alíquotas, né? A gente vai conversar sobre isso também. Vamos começar, então, pelo ICMS, que ele é um imposto estadual, já falei um pouquinho sobre isso, e ele é cobrado, ele é um tributo que ele afeta toda a cadeia de produção, desde desde a indústria, até a atacadista, até a revenda, até chegar no consumidor final. Então, cada etapa da venda incide o ICMS, né? Eu produzi uma mercadoria, eu vendi para um atacadista, nessa nota fiscal, eu vou colocar o ICMS. O atacadista vendeu a mercadoria para uma revenda, vai ter ICMS. Essa revenda vendeu lá para o mercado, vai ter ICMS. O mercado vendeu para o consumidor final, eu fui lá, comprei uma batata, estou pagando o ICMS também, tá? Então, o ICMS ele é não cumulativo, ele sempre vai constar na nota fiscal. Então, para as empresas, o ICMS ele é um custo que ele deve ser embutido na precificação do produto. Se eu não colocar o ICMS na precificação do produto, eu vou estar perdendo dinheiro. Por quê? Porque eu preciso pagar esse imposto para o governo. Então, se eu preciso fazer o pagamento, eu preciso, obviamente, incluir ele no meu custo do produto, né, na minha precificação do produto. E essa precificação, esse imposto, ele afeta diretamente a competitividade das empresas, né? Existem localidades onde o imposto é menor, outros é maior. Rio de Janeiro é 20%, com o Fundo de Combate à Pobreza, Santa Catarina é 17%. Em Santa Catarina, a gente tem o benefício fiscal, que se eu vender para revenda, eu pago 12% de ICMS, não é 17%. Então, tem alguns casos onde possui os benefícios, o que compensa e gera mais competitividade entre as empresas, né? E entre os estados também.
Então, o ICMS é isso. Já, para as empresas, ele embute no preço. Já para os consumidores, ele é um imposto, como ele está embutido no valor, ele vai carecer mais ainda o valor do produto, porque ele já está embutido, né? Então, a gente acha que não paga o ICMS, mas o ICMS já está lá, embutidinho lá no preço de venda que a gente está pagando. Ou seja, muitos consumidores, eles não percebem, mas está lá, tá? Tudo que você compra, você está pagando o ICMS, porque ele já está embutido no valor de venda, tá? Então, em resumo, o ICMS é um imposto que afeta tanto as empresas quanto os consumidores ao longo da cadeia de produção. As empresas precisam considerar o valor do imposto em sua precificação, enquanto os consumidores acabam pagando pelo imposto embutido no valor final dos produtos e serviços adquiridos. Então, tudo tem ICMS, não tem como fugir do ICMS. Quando entrar a reforma tributária, aí vai mudar. Depois a gente pode conversar um pouquinho também sobre a reforma tributária, se vocês quiserem, tá? O que mais? Para fundamentar e iniciar o entendimento do ICMS, a gente tem que ter em mente que ele é baseado no princípio da não cumulatividade. Ou seja, ele trata de uma regra constitucional que discorre que o cálculo do imposto deve ter a compensação daquele devido em cada operação, com o montante cobrando nas operações anteriores. Ou seja, como ele é não cumulativo, ele é por débito por crédito, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo da sistemática da não cumulatividade, conhecida como crédito e débito. Por exemplo, aqui, eu vendi uma mercadoria por 100 mil reais, eu comprei por 30 mil, eu paguei o imposto, no caso, o ICMS, né? 30 mil de ICMS na compra e paguei 100 mil de ICMS na venda. Então, o meu ICMS a pagar é 70 mil. Por quê? Porque o 30 mil eu já paguei quando eu comprei a mercadoria. Quando eu vendi a mercadoria, que eu tive aqui 100 mil de ICMS, eu vou ter que pagar 70 mil de ICMS para o governo ainda, que é a diferença dos 100 para 30 mil. Né? Esse é a sistemática da não cumulatividade do ICMS. No Simples Nacional é um pouquinho diferente, porque ele é um imposto único, né, no DAS, e ele é cobrado de uma forma diferente. Mas empresas do lucro presumido e do lucro real é através dessa forma, débito por crédito. Então, tudo que eu compro que tem ICMS, eu vou creditar, e tudo que eu vendo com ICMS, eu vou debitar. Exceto na compra, materiais para uso e consumo, e ativo imobilizado, que é um pouquinho diferente também. Mas no que relacionado a vendas, é débito por crédito, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a base de cálculo do ICMS. Como é que ela funciona? É todo o valor do produto vezes a alíquota do ICMS. A alíquota do ICMS, ela pode ser de 7%, 12%, se for na venda interestadual, e se for na venda estadual, pode ser 17%, 18%, aí é a alíquota do Estado, né? Que define o ICMS. Então, a formação da base de cálculo ela é composta pelo valor da operação acrescida das demais despesas acessórias do frete. A gente tem aqui a questão do IPI. Quando que o IPI entra na base de cálculo do ICMS? Somente quando a venda é para consumidor final ou ativo imobilizado. Se eu estou vendendo para uma revenda, né, para uma empresa que vai revender esse material, o IPI não entra na base de cálculo do ICMS, tá? Isso é regra, está lá no inciso 11 do artigo 155 da Constituição Federal de 88. Então, a base de cálculo é bem simples. O valor do produto, junto com as despesas, valor de frete, despesa acessória, desconto, se tiver o desconto, pode tirar também, vezes a alíquota do ICMS. Aqui não tem segredo, né? Todo mundo aplica isso, é básico. Só lembrando que o IPI, então, só entra na base de cálculo do ICMS se for uma venda para consumidor final ou ativo imobilizado. Se for uma venda para revenda, o IPI não entra na base de cálculo do ICMS. Tudo bem? Está aqui? Podemos avançar para o diferencial de alíquotas? Alguma dúvida sobre o ICMS? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder também, tá? Então, vamos continuar. Diferencial de alíquotas. Isso é uma coisa que pega bastante, as pessoas têm bastante dúvidas sobre o diferencial de alíquotas, quem que é o responsável pelo recolhimento do diferencial, como calcula, ela é válida para todas as transações interestaduais. Então, vamos lá.
O diferencial de alíquota ele foi criado a partir de 2016, justamente para ter mais competitividade entre os estados. Como surgiu muito esse negócio de vendas online, alguns estados estavam ganhando vantagem nas vendas por causa do ICMS. Por exemplo, São Paulo, que é uma grande potência, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e quando eles vendiam para os demais estados e cobravam a alíquota de 12%, por exemplo, quem era do outro estado, que tinha alíquota interna de 17%, 18%, acabava saindo perdendo nessa competição. Por quê? Porque se eu faço uma venda estadual, eu tenho que pelo menos 17% da alíquota de ICMS. Agora, se eu compro de São Paulo, se eu compro do Rio de Janeiro, eu vou ter 12% de ICMS. Então, esses 6%, o meu estado está perdendo, e o estado do destino do remetente está ganhando. Então, para isso, criou-se o diferencial de alíquotas, que é para ter mais competitividade. A pessoa pode comprar tanto dentro do estado, como, por exemplo, eu de Santa Catarina, eu compro dentro do estado com alíquota de 17%, se eu comprar de São Paulo também vai vender com alíquota de 17%. Por quê? Porque ele vai, na nota fiscal vai 12%, e ele vai ter que recolher a diferença por o estado de Santa Catarina. Então, por isso que gerou-se o diferencial de alíquotas, tá? Quem é o responsável pelo recolhimento dessa diferença? Então, eu vou tentar aqui falar, vou explicar, e se vocês não entenderem, se vocês ficarem com dúvidas, ainda assim, depois da minha explicação, vocês me questionem, porque eu não quero que vocês saiam daqui com dúvidas, ok? Combinado? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui as situações. Eu não tenho slide para essa parte, então é só falado mesmo. Vou colocar as situações. Quem é responsável pelo recolhimento? Eu, Diana Voltolini, professora de vocês, professora especialista em faturamento, eu vou vender para vocês um celular, por exemplo. Então, eu estou vendendo um celular. Você que é de São Paulo, é consumidor final, contribuinte do imposto. Você é de São Paulo, consumidor final, contribuinte do imposto. Eu vou te vender, quem que recolhe esse diferencial de alíquotas? É você, é o destinatário. Por quê? Porque quando o destinatário é contribuinte do imposto, ele é quem é responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquotas. Mas, como é que eu sei quando é diferencial de alíquotas ou quando é substituição tributária? Sempre vai ser diferencial de alíquotas quando não é revenda. Tá? Você está comprando para... Eu estou vendendo para um consumidor final, eu estou vendendo para ativo imobilizado, então vai ser diferencial de alíquotas. Eu estou vendendo para uma revenda. Uma revenda está comprando material para vender dentro do estado. Então, não se fala em diferencial de alíquotas. Essa é a regra básica. Só que tem uma outra questão. Todos os municípios têm a legislação própria do ICMS, e a legislação do ICMS pode dizer que o Estado de São Paulo recolhe diferencial de alíquotas na operação interestadual, independente do destino da mercadoria, seja para uso e consumo, seja para revenda, ou seja para consumidor final. Então, por exemplo, São Paulo é um que recolhe o diferencial de alíquotas sempre. Entendeu? Se a mercadoria for ST e tiver convênio, o fornecedor que paga. Já vamos chegar lá, tá? Tá, Fábio? Já vamos chegar lá, já vou responder a sua pergunta. Então, aqui, situação 1. Eu estou vendendo para contribuintes, uma venda entre contribuinte do imposto. Vai ter diferença de alíquotas se for para consumidor final, se for para uso e consumo. Eu estou vendendo para um não contribuinte de ICMS, né? Por exemplo, eu estou vendendo para pessoa física. Isso eu estou falando na venda interestadual, tá? Na venda estadual não existe diferencial de alíquotas. Então, eu estou vendendo para uma pessoa física e eu recolho esse diferencial de alíquotas. Eu, de Santa Catarina, eu vou recolher o diferencial de alíquotas se eu estou vendendo para uma pessoa física. Tem a terceira situação. A primeira situação que a gente viu é venda entre contribuintes. Segunda situação a gente viu é venda para não contribuinte. A terceira situação é venda de produtos entre contribuintes, mas que existe substituição tributária, que existe protocolo entre os estados, só que o destino da mercadoria, ela é para uso e consumo. Nesse caso, vai ter o DIFAL-ST. Qual é a diferença do DIFAL e do DIFAL-ST? O DIFAL, ela é o destinatário que recolhe. O DIFAL-ST é o remetente que recolhe. O DIFAL-ST vai lá no mesmo cálculo
no mesmo campo do ICMS-ST, certo? Ficou entendido? Diferencial de alíquotas entre contribuintes é o destinatário que paga. Diferencial de alíquotas para não contribuinte é o remetente que recolhe. Quando for entre contribuintes que o material tem ST e a mercadoria é para uso e consumo ou ativo imobilizado, é o remetente que recolhe, e os dados referente ao diferencial de alíquotas vai lá no campo próprio da substituição tributária. Ficou entendido? Vou ver aqui. Se a mercadoria for ST e tiver convênio e protocolo, fornecedor que paga, uso e consumo. Isso mesmo, ó. A mercadoria tem ST, tem protocolo entre os estados, só que a destinação dela é para uso e consumo. Então, vai ter o DIFAL-ST, né? Porque a venda, se for entre contribuintes, tá? Se não for entre contribuintes, aí não se fala em DIFAL-ST. No caso de venda a não contribuintes, tem estados que estão exigindo que a DIFAL seja calculado por dentro novamente, o que é um absurdo, porque foi calculado por dentro na operação. Então, sempre na venda não contribuinte, sempre vai ser o cálculo simples, tá? Base simples. Vamos lá, deixa eu achar aqui um slidezinho para mim te mostrar, então, essa situação. Então, ó, aqui o que é o diferencial, vamos lá. Ó, quem recolhe o DIFAL? Se a venda for para não contribuinte de ICMS, o responsável pelo recolhimento é o remetente, certo? Então, assim, eu estou vendendo para uma pessoa física, estou vendendo para uma academia, por exemplo, que não tem inscrição estadual, estou vendendo para um consumidor final, né, que não seja contribuinte de ICMS, sou eu que recolho o imposto. Então, lá nos dados adicionais da nota fiscal vai ter lá a informaçãozinha do imposto. Eu posso passar depois para vocês essa informação. Na venda para um contribuinte de ICMS, no qual não existe convênio ou protocolo entre os estados, é o destino quem recolhe o imposto. Então, eu estou vendendo, na venda entre contribuintes, se não existe protocolo ou convênio entre os estados, não existe substituição tributária, é o destinatário que recolhe o imposto. Se existir o convênio ou protocolo, é o remetente que vai fazer o recolhimento e ele vai colocar as informações lá nos dados próprios do ICMS-ST. Fechou? Ficou entendido? Quando a gente fala em diferencial de alíquotas, é sempre a venda para consumidor final e para o ativo imobilizado, uso e consumo, tá? Só que alguns estados, ele exige também, ele fala que o diferencial de alíquotas também é cobrado sobre a revenda, tá? Então, isso é a legislação interna, São Paulo eu sei que é assim, demais estados eu não tenho conhecimento quais são os estados que são assim, mas São Paulo, eu sei que mesmo a venda entre contribuintes, eu estou comprando para revenda, mesmo assim eu vou pagar o diferencial de alíquotas ou a substituição tributária se tiver. Então, como se calcula, a primeira parte, quem é responsável pelo recolhimento e pelo pagamento da diferença, tá ok? Ficou claro? Venda entre contribuintes, venda para consumidor final e o DIFAL-ST. Como se calcula o diferencial de alíquotas? Se for para não contribuinte, vai ser sempre a base simples. Então, o valor da nota fiscal vai ser a diferença, né, da alíquota interna menos a alíquota interestadual. Por exemplo, vende uma mercadoria de R$100, na nota fiscal está lá destacado 12%, eu vendi para São Paulo, que é 18%, então eu vou recolher 6% do diferencial de alíquotas sobre o valor total da nota fiscal. Quando é o destinatário que recolhe o diferencial, aí precisa verificar a legislação do Estado, se é pela base simples, que é dessa forma, ou se é pela base dupla, que é uma outra formulazinha um pouquinho mais complicada, que ela desconta o valor do ICMS próprio da nota fiscal, depois ela multiplica e faz um cálculo. Eu não tenho cálculo aqui, porque o meu foco hoje não é exatamente o cálculo, e sim ensinar vocês como vocês entendem, passar o entendimento da matéria para vocês, como recolhe, quem recolhe e tudo mais, porque o cálculo é de menos, né? Uma vez que você chegou à solução, o cálculo é o de menos. Isso a gente encontra na internet, encontra planilha, tem um monte de lugar que a gente consegue encontrar o cálculo para fazer exatamente, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é quem faz o pagamento, quem recolhe, como eu sei, qual é o destino da mercadoria, é isso que vocês
precisam, de fato, entender neste momento. Então, o diferencial de alíquotas, quando é o destino que recolhe, precisa verificar se é base simples ou se é base dupla, tá? Fechou? Quando é o de FAO-ST, também é nesse mesmo estilo, base simples ou base dupla. Quando é para não contribuinte, consumidor final não contribuinte, vai ser sempre a base simples. O de FAO é válido para todas as transações comerciais interestaduais? Sim. O que não for diferencial de alíquotas é substituição tributária. Então, sempre vai ter. Toda venda interestadual ou vai ter o diferencial de alíquotas ou vai ter a substituição tributária. Exceto, é claro, se for uma outra transação que não seja venda, por exemplo, uma remessa de mercadoria ou, por exemplo, remessa para industrialização, de fato, ali o CFLP 6.124, que é o material industrializado, serviço sobre material industrializado, alguns municípios cobram ICMS, Santa Catarina também não cobra, Santa Catarina se eu não me engano, é não tributado. Então, neste caso, não vai ter diferencial de alíquotas. Mas, se o ICMS for tributado, precisa conferir a legislação do destino, sempre a legislação do destino, que você tem que olhar se a matéria, de fato, aquela transação vai ter substituição tributária, se vai ter o ICMS, ou se vai ter o diferencial de alíquotas, tá? O que mais? Quando é para a Zona Franca de Manaus? Olha, especificamente Zona Franca de Manaus, eu não tenho esse conhecimento para passar agora, mas eu posso confirmar, tá? Eu sei que a Zona Franca de Manaus tem alguns benefícios, então eu acredito que também deva ter o benefício do ICMS, eu acho que é não tributado, alguma coisa assim, né? Mas, de momento, assim, eu não tenho esse conhecimento, porque a gente quase não faz venda para essa região de Zona Franca de Manaus. Eu já fiz venda para lá, eu sei que tem que baixar um sisteminha, tem que gerar um negocinho de PIN, tem que solicitar autorização, tem que pegar o negócio lá do cliente para colocar no processo. Eu sei que tem algumas coisas que precisa fazer para quando tem uma venda para a Zona Franca de Manaus, mas especificamente sobre a substituição tributária ou ICMS, essa informação eu fico devendo. O CFLP que a gente utiliza quando é diferencial de alíquotas. Normalmente é o 6.107, quando é produto próprio, né, produto industrializado, ou 6.108, quando é a venda para terceiros, né, para terceiros não, venda de material de terceiros. Tem outros CFLPs também, por exemplo, se for uma venda à ordem, ou se for uma operação triangular, se for uma venda para entrega futura, né, que não é esses dois CFLPs, mas se for uma outra transação, também vai ter diferencial de alíquotas, independente do CFLP. O que manda é a legislação. Então, se fala que tem que ter o diferencial de alíquotas, não quer dizer que é só o CFLP 6.107, 6.108 que vai ter o diferencial, tá? Tanto que na compra de material, se você compra a mercadoria, por exemplo, de São Paulo, que recolhe também diferencial de alíquotas, se não tiver substituição tributária, ela vai lançar, eu vou lançar a entrada da fiscal no sistema, por exemplo, com CFLP 6.102, por exemplo, que eu estou comprando uma mercadoria para revenda, então o CFLP vai ser 6.102, mas em cima desse CFLP eu posso recolher o diferencial de alíquotas também, porque o que vai definir isso também é o CST e ICMS, né? O que mais? Vamos ver. Como funciona o diferencial de alíquotas no Simples Nacional? É uma dúvida que muitas pessoas têm, e que, de fato, eu também tive muito essa dúvida, discutir com a contabilidade, discutir não de discussão, discutir de trocar informações, né, com a contabilidade sobre o Simples Nacional, porque a empresa que eu trabalho são duas empresas, uma é do Simples Nacional e uma é do lucro presumido. Então, às vezes, lá no grupo, quando vem perguntas dessas duas tributações, eu respondo de imediato, porque eu tenho domínio. Já quando alguém pergunta alguma coisa sobre o lucro real, eu já não tenho tanto domínio assim, porque não é uma coisa que eu tenho vivência diária, tá? Então, lucro presumido e Simples Nacional eu domino, porque é a tributação das empresas que eu trabalho. Então, até 2016, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas precisavam fazer o recolhimento do diferencial de alíquotas. Mas aí surgiu uma determinada discussão que o Simples Nacional, por ele ser uma tributação diferenciada
tem alguns benefícios e tal, não deveria de ter a cobrança do diferencial de alíquotas. Por quê? Porque todo o ICMS ele já é embutido lá na guia única que faz o pagamento, que é o DAS, certo? Então, aí começou a surgir uma discussão de que o Simples Nacional não deve efetuar recolhimento. Então, o que aconteceu? Rolou ali a tal da liminar 5464, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, e com essa liminar, ela fez com que as empresas pudessem deixar de recolher o diferencial de alíquotas. Só que daí o que acontece? É uma briga do Estado com a liminar, porque o Estado diz que precisa recolher. É óbvio, né? O imposto vai para o Estado exige que faça o recolhimento. Só que como a legislação diz que esse recolhimento do Simples Nacional é inconstitucional, por isso que existe a liminar 5464, então eu não sou obrigada a recolher o diferencial de alíquotas no Simples Nacional. Quando a gente fala que em recolher o diferencial de alíquotas, é o remetente, tá? Não é o destinatário. Então, o remetente, eu estou vendendo, eu sou do Simples Nacional, eu estou vendendo para um não contribuinte do ICMS. Então, eu não recolho o diferencial de alíquotas porque eu sou do Simples Nacional, tá? Então, como justificativa para você não recolher, você pode colocar lá nos dados adicionais essa informação aqui. Liminar 5464, ação direta de inconstitucionalidade. Isso justifica o não recolhimento do diferencial de alíquotas na nota fiscal, tá? Só que esse tema, ele é controverso, como eu já falei, né? Alguns estados, eles querem cobrar o diferencial de alíquotas das empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, nesse caso, quando é exigido a cobrança, você vai ter que fazer o pagamento, para você não ficar com contas em aberto com o seu estado, certo? E você tem que entrar com recurso para poder solicitar essa restituição. Então, você vai ter que fazer o pagamento do imposto, se o teu estado exige, tá? Santa Catarina não exige, não sei qual estado que exige, mas eu sei que existem estados que exigem o recolhimento do diferencial de alíquotas para vendas para não contribuintes. Então, se o seu estado faz isso, você tem que entrar com uma solicitação utilizando essa liminar como respaldo para justificar o não recolhimento do diferencial de alíquotas. Substituição tributária. É um outro assunto que abrange muita legislação, é um assunto muito complexo, mas a gente está aqui para poder ajudar e para tirar as dúvidas, como eu falei desde o princípio, né? Então, o que é a substituição tributária? Ela é uma cobrança antecipada do ICMS para o governo. Então, trata-se de um mecanismo que busca reduzir a sonegação fiscal, tornando a arrecadação mais concentrada e simplificada. Por quê? Porque a substituição tributária, ela é recolhida lá na indústria, lá no começo da cadeia da produção. Então, lá no começo da cadeia de produção, recolhe-se o ICMS total para a cadeia inteira de produção. Por exemplo, a indústria fabrica o produto, vende para um atacadista, o atacadista vende para a revenda vende para o mercado, e o mercado vende para o consumidor final. Então, toda essa cadeia já é recolhida antecipadamente lá na indústria. Então, a indústria vai recolher o ICMS até na venda do consumidor final. O que isso gera? Isso gera mais arrecadação para o Estado e reduz a sonegação, uma vez que a legislação, uma vez que a fiscalização, ela é mais direcionada às indústrias e não aos mercados, e não ao consumidor final, entendeu? Então, assim, ela concentra o recolhimento lá na indústria, reduz a sonegação, porque a fiscalização vai diretamente em cima das indústrias, ela não precisa se preocupar com as demais cadeias de produção, ela vai direto na fonte, e isso já torna mais eficaz o sistema da tributação por parte do governo, né? Da nossa parte, a gente acha um pouco complicado, mas uma vez que a gente entende, a gente percebe o quanto é simples, não é tão complicado assim, mas o difícil é esse entendimento, o difícil é a legislação, que é muito complexa, certo? Entrando devagar na mente, Marcelo. É isso aí, mas eu quero que vocês saiam hoje dessa aula sabendo tudo, eu não quero que vocês saiam com nenhuma dúvida, tá bom? Sobre o que incide a substituição tributária? Existem algumas cadeias de produtos que foram selecionadas para incidir a substituição tributária, então não são todos os produtos, né?
São algumas mercadorias e algumas operações interestaduais. Ele é um regime tributário especial em que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é transferida do fornecedor para o destinatário da mercadoria. Ou seja, eu sou a indústria, eu estou vendendo o material para uma revenda, eu estou recolhendo o ICMS antecipado, mas quem está pagando não é eu, é o meu cliente. Entendeu? Então, assim, eu estou vendendo, mas quem está pagando esse ICMS é quem está comprando. Só que esse ICMS está destacado na minha nota fiscal, eu estou recolhendo antecipadamente, mas não é eu, indústria, que estou fazendo o pagamento. Estou cobrando do meu cliente, que já está pagando para a cadeia inteira. Então, ele só vai compensar esse ICMS que ele pagou agora, quando ele vender a mercadoria dele. Ou seja, se a pessoa compra a mercadoria para deixar em estoque, ela está pagando já o ICMS antecipado e a mercadoria está lá parada, né? Ela tem que vender para, na venda, compensar esse ICMS que ela já pagou anteriormente. A alíquota vai ser definida pelo estado do destino e pode ser substituída pela alíquota interestadual. O ICMS-ST é calculado com base em um valor presumido de venda final da mercadoria, estabelecido pelo Estado, e pode variar de acordo com o produto ou serviço. Aqui entra a famosa MVA, né? A margem de valor agregado. E como é que funciona? O governo deduz, estou aqui com eu nem tomei meu café. Eu estou aqui com uma xícara de café, eu tenho que cuidar porque tem até aqui de café que eu não tomei, que eu esqueci. E eu vou vender essa xícara, certo? Então, digamos que eu comprei essa xícara por R$10. Aliás, eu fabriquei essa xícara e o custo dessa xícara foi de R$10 da minha produção. Eu vou vender ela dentro do meu estado. O governo deduz que em cima dessa xícara aqui, eu vou ganhar 70% de lucro. Vou ter 70% de lucro. Então, o que ele faz? Ele vai recolher o ICMS em cima de 70% do valor do produto. Porque ele diz que essa xícara aqui vai ser vendida por R$17. Eu produzi ela por R$10 e eu vou vender ela por R$17. Então, o governo deduz que eu tenho 70% de lucro em cima dessa xícara, então ele já joga esses 70% lá para me recolher o ICMS sobre esses R$70, que vai dar R$7 do ICMS. Acho que é isso, né? Então, 70% do MVA é isso, é o lucro que ele deduz, que vai ter, então ele já vai cobrar o ICMS em cima desse lucro pela cadeia inteira. Então, se eu comprei a xícara, se eu produzir a xícara e estou vendendo ela, por exemplo, vou vender ela a R$12,50 para revenda. A revenda vai vender para o consumidor final por R$17. Esses R$7, do 10 para o 17, eu já recolhi o ICMS, lá na primeira venda. Ficou entendido? O que seria a margem, o MVA? A forma que o governo, o município, aliás, né, implanta o MVA em cada estado? Por isso que, às vezes, em determinado lugar, tal produto, a MVA é de 110%. Lá no outro estado, é 80%. Porque é justamente essa variação. O estado deduz que aquela mercadoria vai ter 110% de lucro sobre o consumo final. Então, se ela foi fabricada por R$10 e foi vendido por R$21, esse 110% é a margem de valor agregado que o governo deduz que vai ser feito a venda. Então, vamos lá. As maiores polêmicas sobre o assunto recaem sobre a substituição tributária de ICMS. Por quê? Por que a AST gera polêmica? Primeiro, porque a gente tem muitas regras, e essas regras sofrem muitas mudanças, são constantes. A gente precisa de um acompanhamento diário da legislação, porque muda a alíquota de ICMS, muda a MVA, muda a IPI. IPI é raro mudar, mas muda. Em 2022, a gente teve bastante alteração de produtos de IPI, né? Teve a queda lá não lembro quantos por cento agora, mas eu lembro que produtos que a gente vendia com 20% de IPI caiu para 13%, então reduziu. Como o IPI reduziu, automaticamente reduz também o valor do produto, porque diminui o imposto, né? Então, assim, as mudanças, as alterações de alíquota, de legislação é constante, e a gente precisa diariamente estar acompanhando esse avanço, precisa diariamente estar acompanhando para ver se, de fato, o que a gente está trabalhando teve alteração ou não, tanto em alíquota como na legislação de destino também, né? Às vezes a gente, por exemplo, a empresa que eu trabalha com equipamentos de academia. A gente fabrica e vende equipamentos de academia, né? Esteira ergométrica,
os equipamentos em si, né? Então, por exemplo, quando teve ali a alteração do IPI, eu tive que parametrizar todo o meu sistema, porque tudo que tinha de 20% dos equipamentos foi para 13%. E como é que foi isso? Foi do dia para a noite. Simplesmente teve alteração do IPI, a partir de hoje o IPI é 13%, e eu tive que quebrar a cabeça, tive que perder 2, 3, 4 dias para fazer a alteração no sistema, a parametrização correta, para mim emitir a nota fiscal corretamente, né? Porque se a gente emite a nota fiscal errada, se a gente emite com a tributação errada, a gente tem dois problemas. O primeiro é com o fisco, que vai cair em cima. Se você fez a mais e não percebe, vai ser problema para você, prejuízo para a empresa. Agora, se você tributou a menos, aí o fisco cai em cima. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que corrigir, né? Vai ter que fazer uma nota fiscal complementar desse imposto que você destacou a menos e ainda vai pagar multa, né? Porque tributou errado. Agora, quando você tributar mais, aí não tem problema. Aí você tem que correr atrás para conseguir fazer a restituição desse imposto, dar o maior do trabalho. Então, é importante esse acompanhamento da legislação para a gente fazer a emissão correta de nota fiscal para não ter esse problema de tributação. O segundo item, que recai sobre a substituição, que é muito polêmico também, é que a gente possui 26 estados mais o Distrito Federal. Cada estado tem as suas próprias regras do ICMS, né? Então, assim, quando eu faço uma venda, eu não tenho que olhar a regra do ICMS do meu estado, eu tenho que olhar a regra do ICMS do estado de destino, né? Então, são 27 no total, 26 estados mais o Distrito Federal. Então, se a gente tem uma venda diária para muitos estados, olha o trabalho que isso dá. Você tem que consultar, você tem que procurar a legislação, você tem que saber se está certo ou não, né? Então, isso é uma coisa, assim, que a gente tem que prestar muita atenção. Depois eu vou contar aqui um caso para vocês. Eu não trouxe, porque quando eu desliguei o computador, que eu lembrei, mas eu queria ter trago para vocês uma situação que eu tive essa semana de um cálculo da substituição tributária. Assim, o absurdo que é a falta de informação das pessoas, né? Digo assim, você não saber uma coisa, agora você lê e não saber o que está lendo é totalmente diferente. Já vou explicar para vocês a situação. Então, é isso. O segundo ponto é que a gente tem a legislação muito extensa, cada município tem uma legislação de ICMS, e nessa legislação a gente precisa saber quais produtos têm substituição, quais que não têm, e é uma sistemática muito grande, né? Então, a gente precisa sempre estar acompanhando a legislação, tem que cuidar com a tributação, tem que fazer correto, tem que ler, tem que reler, tem que questionar também. Por exemplo, quem tem assessoria, eu acredito que muitas pessoas aqui têm assessoria, né? Tem a IOB, tem a Econet, enfim. Mesmo recebendo informação da assessoria, você precisa confirmar, você precisa olhar na legislação, você precisa entender o que está escrito lá, porque às vezes a consultoria também passa a informação errada. Não é que ela passa a informação errada, é que você tem que interpretar a informação corretamente. Um exemplo disso, voltando aqui no meu trabalho, né, metalúrgica, a gente fabrica equipamentos de academia e a gente tem as bicicletas ergométricas. Na bicicleta ergométrica tem uma roda, que eu não lembro o nome agora da roda, mas é a roda da bicicleta ergométrica, e tem um componente dessa roda que ela é encaixada em autopeças de veículos. Então, quando eu comecei a receber muita notificação, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, que a gente vende muito para Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, as regiões mais próximas de Santa Catarina, eu tive que correr atrás para verificar por que estavam me cobrando a substituição tributária, sendo que eu sabia que aqueles produtos não tinham substituição tributária. Aí, em conversa lá com o Cefaz do Rio Grande do Sul, eles falaram, não, esse produto, ele está encaixado no protocolo tal e não sei o que lá. Aí eu fui lá no protocolo tal e eu vi. Aí tinha uma palavrinha lá que estava falando assim, ó, como é que é? Exclusivamente. Então, ou seja, o produto que eu vendia, o NCM batia, o SEST batia, a descrição da tabela TIP batia também, porém, no protocolo estava assim, ó, exclusivamente para veículos automotores. Como o meu produto é um equipamento de academia, não tem nada a ver com veículo automotor, então, automaticamente, eu não tenho substituição tributária para mim.
Só que o Cefaz lá do Rio Grande do Sul entendeu o quê? Tem protocolo, é o mesmo NCM, é o mesmo código SEST, é a mesma descrição, certo? Tudo batia, exceto que tinha uma palavrinha lá escrito exclusivamente autopeças, alguma coisa assim, veículos, não lembro agora. Então, aquilo ali, aquela informação fazia toda a diferença. Essa informação eu não tive de uma assessoria, mas se eu tivesse, eu ia destacar a substituição tributária normalmente. Só que eu fui mais a fundo do estudo, porque como eu sabia que o nosso material não tinha substituição tributária, eu comecei a estudar mais e eu achei isso dali. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, nem sempre, não é que a orientação vem errada, é que tem que realmente ver o que está escrito para saber se aquilo ali realmente é o que você precisa, certo? Ficou entendida essa parte da substituição tributária? Voltando ao caso que eu falei do meu e-mail, eu recebi um e-mail falando de um produto que, como é que funciona? A compradora da empresa estava comprando o produto, era óleo lubrificante mais outros produtinhos lá. E dentro dos 3 itens que tinha, ela falou que tinha substituição tributária. Aí eu fui ver, como não era uma coisa comum para mim, eu fui estudar, né? Dentro do e-mail dela mesmo, que ela botou lá o cálculo que estava errado, cálculo da substituição tributária, ela colocou assim, ela que eu digo ao fornecedor, tá? Ela botou assim, alguma coisa na observação que estava assim, não tributado ICMS conforme inciso tal, não sei o que lá, do RCMS de São Paulo. Eu pensei, peraí, se ele não é tributado, como é que ela quer me cobrar a substituição tributária? Né? Porque o CST e ICMS é o que define a tributação. Se eu botar lá o CST e ICMS 10, quer dizer que a mercadoria é tributada e recolhida da substituição tributária. Se eu botar lá que o CST e ICMS é 60, eu estou falando que esse material já foi recolhido de substituição tributária anteriormente. Então, como é que ela vai botar lá o CST 41, que é não tributado, e como é que ela vai me cobrar a substituição tributária? Entendeu? Então, assim, é tudo coisas que tem que ser avaliado. Nesse caso, só pelo fato daquela mercadoria não ser tributado o ICMS, não vai ter substituição tributária. E outra, lá no convênio 142/18, que é o convênio principal, onde a gente confere as mercadorias que têm substituição tributária antes de verificar se tem protocolo, lá já fala que a venda de óleos lubrificantes, exceto para produtos industrializados, alguma coisa assim. Então, ou seja, se a venda fosse de óleo lubrificante fosse para industrialização, não iria ter a substituição tributária. Se fosse para outra finalidade, teria. Então, só ali já matou a regra inteira. Mas no e-mail falava lá que não era tributado ICMS, e ela apontou a legislação de São Paulo, que estava certo, só que ela não teria como cobrar a substituição, porque se não tem ICMS, como é que vai cobrar uma antecipação de ICMS que não existe? Certo? Então, vamos dar continuidade. Substituto tributário versus substituído tributário. É outra informação que você precisa saber, são conceitos, né? Quem é o substituto e quem é o substituído. Então, o substituto tributário é aquele que vai destacar a substituição tributária na nota fiscal. Ele é o responsável pelo recolhimento do imposto, mesmo que é o cliente que vai fazer o pagamento, mas quem está recolhendo é o substituto. E o cliente que é substituído é aquele que sofreu a retenção. Então, eu estou vendendo a mercadoria com substituição tributária, eu sou o substituto. Você está comprando a mercadoria de mim, essa mercadoria está com destaque da substituição tributária, então você é o substituído, certo? Entendeu? Substituto é quem paga, substituído é quem sofreu. Então, ou seja, eu sou substituído, quando eu fazer essa venda dentro do meu estado, eu não vou mais cobrar o ICMS, zerou, porque já foi ali na compra, já foi recolhido na compra. Se eu faço a venda interestadual, aí esse material vai começar do zero, tem que fazer análise de protocolo, para ver se tem um convênio, se tem na tabela TIP e tudo mais. Então, contribuinte substituto é aquele que recolhe a substituição e substituído é aquele que sofreu a retenção. Posso dar continuidade ou vocês querem tirar mais uma dúvida? Ana, boa noite. Boa noite, Carol. Vamos lá, então, vamos partir na verdade, é só para o entendimento, a gente vai partir pelo princípio que, assim,
A gente compra, vamos pensar, né? Aham. Vende uma mercadoria, o comprador está em outro estado. Tem substituição? Sim, a gente tem que pensar para consumo final, né? Será Isso, consumido ou não? Se não for consumido, não tem desfalque, certo? isso mesmo. Se for, se tiver o desfalque, a gente vai pensar quem vai recolher, se é o remetente ou se é o destinatário, certo? Isso, Aí, é isso que eu estou tentando entender. Esse destinatário, a gente tem que ver se esse destinatário é contribuinte ou não, certo? isso mesmo. Se ele não for contribuinte, quem recolhe é o remetente. Exatamente. É uma regra, né? Que a É gente uma regra. tem que desenhar para poder entender. Se ele for um contribuinte, aí a gente precisa saber se ele tem um acordo com o destino. Seria os protocolos. Isso, E aí tem que ver sempre o estado de origem de destino, não de origem, certo? sempre destino. Uhum. Sempre destino. Aí eu estou pensando essa questão do... Se ele tem protocolo, quem recolhe é o remetente. Isso mesmo. E se não tiver, é o destinatário que vai recolher, mas aí ele recolhe pelo desfal da diferença de alíquota lá na apuração, é isso? Isso, ele recolhe na entrada, né? Então tem que ver a legislação, o que diz a legislação. Alguns estados fala que você recolhe até o 10º dia útil do mês subsequente, não sei o que lá. Alguns estados falam que você tem que recolher na entrada da mercadoria. Então, tá, então aí depende, ou é na apuração, tem que ver o que o estado decide, ou na apuração, ou quando entra a mercadoria, ou por via separada, é isso. Aí também não é problema do remetente, né? Exatamente, isso o destinatário vai saber, porque ele já, se ele tem que recolher o diferencial de alíquotas, ele já sabe qual é a apuração também, a não ser que for uma compra esporádica de outro estado, que ele não tem esse conhecimento, aí você pode dar uma verificada e passar a informação para ele, né? Tá, então, é isso aí, tá certo o teu pensamento. Tem que desenhar, gente. Sim, não, sim, vai fazendo. Tá bom, obrigada, viu? De nada. Eu gostaria de apresentar aqui para vocês o meu curso. Eu falei para vocês que eu iria apresentar o meu curso, os valores e tudo mais. Então, assim, se você realmente quer aprender, se você precisa, se você tem essa dificuldade, hoje a gente deu, isso aqui foi só a pontinha do iceberg, né? Tem muita coisa por trás disso, tem os cálculos, tem a legislação, tem o entendimento, que não é só ler, você tem que entender, você tem que saber o que você precisa, né? Então, isso que eu passei hoje é só o básico do básico, é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa que envolve atrás disso e que eu quero apresentar para vocês e eu quero que vocês aprendam também, tá? Então, com isso, a gente montou um curso, é um curso bem completo, tá? O ICMS, o que a gente vai ver no ICMS? Vai ver as noções gerais do ICMS, tudo o que engloba o ICMS, o que tem ICMS, o que não tem ICMS, né? O que incide, o que não incide. Passo para vocês também aonde vocês consultam a legislação, onde vocês consultam os benefícios fiscais, tanto da origem como do destino, onde vocês consultam as alíquotas. Vou falar também sobre a base de cálculo, que hoje eu falei um pouquinho também, mas existe a base de cálculo com redução, com os benefícios fiscais, tudo isso. Tabela de alíquotas, alíquota interna, alíquota interestadual, quais os produtos têm alíquota padrão, quais produtos têm alíquota diferenciada. Por exemplo, o cigarro tem 25%, cesta básica é 7%. Falar mais sobre o diferencial de alíquotas, de FOR-ST, antecipação de ICMS, o ICMS-ST. A antecipação de ICMS eu não falei aqui, tá? Mas a antecipação de ICMS é praticamente o diferencial também. Ele é parecido com o diferencial. Alguns estados, quando o produto tem substituição tributária, mas não tem protocolo entre os estados, aí tem que recolher na entrada. Então, isso a gente chama de antecipação de ICMS. É a mesma coisa que o ICMS-ST, só que ao invés de recolher e destacar na nota fiscal,
né, quando tem o protocolo, é somente no destinatário que recolhe, sem ser destacado na nota fiscal. Ele vai recolher e vai colocar a informação no sistema dele para quando ele vender, saber que esse material foi recolhido, a antecipação do ICMS, tá? Então, sobre o ICMS, seria isso, a gente vai ver as regras gerais, as alíquotas, os cálculos, o que incide, o que não incide, os benefícios, e também os demais itens, né, o DIFAL, o ST, antecipação e ICMS-ST. No diferencial de alíquotas, a gente vai ver os principais pontos da legislação, né, o que diz de fato a legislação, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Vamos aprofundar mais o assunto sobre o diferencial de alíquotas na venda interestadual por contribuinte, entre contribuintes, nas operações interestaduais com não contribuintes, o DIFAL-ST, a gente vai ver as regras, né, um estudo mais aprofundado. Também sobre o diferencial de alíquota, a gente vai ver os cálculos e as UFs, né, quais estados são base simples, quais estados são base dupla, como é que é o cálculo da base simples, que esse de fato é bem simples, mas o da base dupla já é um pouquinho diferente, então vou ensinar o passo a passo, como é que vocês fazem esses cálculos, como é que vocês sabem quais estados é base simples, qual que estado é base dupla e tudo mais. Já na substituição tributária, a gente vai ver então a introdução da substituição tributária, que é mais ou menos um pouquinho do que a gente viu hoje, só que mais aprofundado ainda. Vamos ver quais são os modelos da substituição tributária, que é o antecedente, o concomitante e o subsequente. Como é que você sabe qual é o tipo da substituição tributária? E você vai estar indicando, orientando o seu cliente a fazer o recolhimento, né? As bases de cálculo da substituição, inclusive base de cálculo com a redução do ICMS. Alguns estados têm benefícios, então você precisa saber como é que faz esse cálculo com os benefícios fiscais. Quais são as alíquotas utilizadas? É produto importado, é produto nacional, é 7%, é 12%. Então, tudo isso a gente vai ver nesse curso, que é um curso bem completo. Margem de valor agregada. Eu não falei aqui sobre o MVA, também ninguém me perguntou, estou aqui disponível para tirar dúvidas. Quando que usa a MVA ajustada, quando usa a MVA original, como é que funciona a MVA na venda interna, na venda interestadual, né? Tem todo um processo. Dependendo da empresa, você vai usar a MVA interna, a original, e dependendo, você vai utilizar a MVA ajustada, então você precisa também saber quando que usa uma e quando é que usa a outra, tá? Tudo isso aqui a gente vai ver no nosso curso. Então, esse curso é para você que tem dificuldades nesse conteúdo que a gente falou aqui hoje. Se você tem dúvidas na hora de responder o seu cliente, né, às vezes o teu cliente entra em contato, isso é para contabilidade, né, para quem trabalha no fiscal, o cliente entra em contato, faz uma pergunta, aí, pô, e agora? O que eu faço? Aí você tem que recorrer à assessoria, porque você não tem um conhecimento específico sobre o assunto, né, ou você tem também as mesmas dificuldades do seu cliente, então você tem que recorrer à assessoria, às vezes a assessoria responde, você fica em dúvida, você não sabe também se está certo ou não está, você está com aquela insegurança de passar a informação para o teu cliente, então você precisa saber o conteúdo, você precisa ter a base correta para poder responder corretamente o seu cliente, né? Então, tudo isso eu vou te ajudar, eu vou te ensinar no meu curso. Então, você já sabe, você já me conhece, eu sou a Prof. Diana, né? Eu sempre estou empolgada em compartilhar informações valiosas do mundo fiscal e do faturamento para você. Então, hoje eu estou aqui desde as 7h30, tirando dúvidas, perguntei para vocês quais eram as dúvidas, respondi, e está tudo certo. Esse é o meu método de ensino. Eu tenho sempre o material, os slides, eu explico o conteúdo, eu volto, pode me perguntar, eu respondo. Se eu não souber na hora, igual ali no caso da Zona Franca de Manaus, é óbvio que eu não sei tudo, né, gente? Eu trabalho no faturamento, eu tenho domínio sobre o conteúdo, porém a gente não sabe tudo, né? Independente do que for, independente do assunto, da situação, a gente nunca sabe tudo, porque o conhecimento ele é infinito, né? Então, assim, eu estou aqui disponível, estou empolgada, eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês estejam comigo, eu quero pegar na sua mão e eu quero que vocês, de fato, atendam o seu cliente de forma correta e de forma também segura, tá? Então, eu quero convidar vocês a participar do
do meu evento, né, do meu curso, Desmistificando o ICMS, a substituição tributária diferencial de alíquotas. Então, esse curso é para você que é contador e precisa dominar o assunto para orientar os seus clientes, é para você que é estudante e quer entrar no mercado de trabalho. Essa parte aqui, ó, de entrar no mercado de trabalho, a substituição tributária me salvou, tá? Por quê? Porque quando eu fui fazer a entrevista, hoje, essa empresa que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando nela há quase 10 anos. Quando eu fui fazer a entrevista, meu currículo era excelente para a vaga, certo? Não tô me gabando aqui, mas é que assim, eles procuravam uma pessoa para fazer serviço simples e o salário era baixo. Só que eu cheguei lá com um currículo pedindo um valor salarial um pouco mais alto, porque meu último emprego era gerente financeira. Então, eu já estava num patamar mais alto. Mas como eu precisava voltar no mercado de trabalho, eu pensei, eu vou lá ver essa entrevista, né? Cheguei lá, gostei e tal, salário baixo. Pensei, perdi a vaga, né? Aí, a entrevista correndo e tal, aí, de repente, a gente já estava encerrando, daí a minha chefe falou assim, então tá, a gente tá com o teu currículo aqui, o teu currículo é muito bom, atende todas as nossas expectativas, mas a gente tem outras meninas para entrevistar e tal, e quando a gente tiver um resultado, a gente entra em contato contigo. A entrevista chegou nessa situação. Aí me deu um clique na cabeça e pensei, substituição tributária. Daí eu já levantando, dando tchau, eu falei assim, vocês destacam a substituição tributária? Na hora ela sentou. Então eu sentei também e a gente voltou a conversar e eu saí de lá contratada. Por quê? Porque substituição tributária era uma coisa nova na época, ninguém tinha conhecimento. Eu mesma não tinha conhecimento de substituição tributária, mas na empresa que eu tinha trabalhado anteriormente, eu estava começando a aprender sobre a substituição. Só que naquela empresa era só Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, assim, esses produtos é isso e pronto. Não tinha nada demais, entendeu? Aí eu já tinha um pequeno conhecimento sobre a substituição tributária. Então, quando eu fui para essa entrevista de emprego, que eu falei sobre a substituição tributária, na hora a gente sentou, continuou conversando mais um pouquinho e eu saí de lá contratada. Então, assim, se você quer entrar no mercado de trabalho, substituição tributária, saber a substituição tributária, qualquer contabilidade que você procurar emprego, se você souber a substituição tributária, você vai ser empregado. Esse curso também é para você que já trabalha na área, quer se especializar ainda mais, quer aprender mais, né? Por exemplo, eu trabalho no faturamento, eu estou sempre procurando. Essa semana eu fui num curso de reforma tributária, né? A gente está na área, a gente está no ramo, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa se aprofundar, então essa semana eu fui lá para ver sobre o curso de substituição tributária. Foi um curso excelente, por sinal, eu gostei muito. E também para você que tem as dúvidas sobre as operações, não sabe se está fazendo corretamente, e tem aquela desconfiança, né? Será que está certo? Então, é isso. Então, se você entra nesse lance aqui, você precisa conhecer meu curso. Durante o curso também você vai aprender todos os conceitos e temas e vai poder aplicar no seu trabalho, né? E a gente tem uma programação completa. O que entra na nossa programação? Aula online, como essa aula de hoje, parecida com essa aula de hoje, ministrada por mim, Diana Voltolini. Explicação detalhada sobre o ICMS, a substituição tributária diferencial de alíquotas. Você vai ter em mãos todos os segmentos que pertencem à substituição tributária. Eu vou te mostrar onde buscar os protocolos e efetuar corretamente o ajuste do MVA, porque não basta você saber se o material tem ou não substituição tributária, tem toda uma análise para você fazer, você precisa conferir se o material consta no convênio 142/18, você precisa conferir a descrição do NCM, se confere com a tabela TIP, você precisa conferir a descrição do código SEST, então, assim, são tudo coisas que você precisa saber, que você precisa ter o conhecimento para passar a informação correta para o teu cliente, tá? Então, tudo isso a gente vai ver dentro desse curso. Eu vou te mostrar certinho onde você busca esses protocolos e como você faz o correto ajuste do MVA para fazer o cálculo do tributo correto. Você vai ter dicas práticas de como lidar com esses temas no dia a dia do negócio, então você vai estar ali comigo. Diana, estou com essa dificuldade, como é que a gente faz? Alguns alunos meus me chamam até hoje, às vezes eu faço conexão com o cliente para tirar dúvidas do cliente também, então a gente tem essa parceria. Você vai ter oportunidade de tirar dúvidas ao vivo comigo. Hoje eu acho que vocês me exploraram muito pouco, vocês podiam ter explorado mais, vocês me exploraram muito pouquinho, mas também durante o curso vocês têm essa oportunidade de tirar dúvida comigo. Vocês vão receber o certificado também de participação do curso, que é muito importante, né?
Além de tudo isso, da gente estar essas horas juntos, ter todo o material complementar, saber onde buscar a legislação. Você vai receber também um livro digital, Guia da Substituição Tributária. Esse livro ele é bem detalhado, ele vai te ajudar a identificar o produto com substituição tributária ou não. Aqui entra aquela situação que eu contei, do negócio lá da exclusivo para autopeças. Por exemplo, se você não tivesse essa informação, eu estaria tirando substituição tributária até hoje de produtos que nem precisam. E-book de FAO 2023, por que temos que pagar esse tributo? Dentro desse e-book, você vai ter tudo o que você precisa sobre o diferencial de alíquotas, vai saber quem é o responsável pelo pagamento, como faz o pagamento e tudo mais. Então, é um e-book bem completo sobre o diferencial de alíquotas. Qualquer dúvida que você tirar, você pode recorrer a ele, que lá vai ter a informação para tirar a sua dúvida. Além de tudo isso, também você vai receber box e tabelas atualizadas. São todas as tabelas que você precisa utilizar no dia a dia. Tabela de alíquota interestadual, alíquota interna, a lista de segmentos, o que mais? Tabela de IPI. Diana, eu preciso dessa tabela para consultar não sei o que lá. É para já. Eu pego a tabela e coloco lá no material para vocês terem acesso. Box de links de acesso. São links importantes que são utilizados no dia a dia. Link da Receita Federal para consultar CNPJ, link do Sintegra, link da transportadora, para você efetuar a recusa de frete, né? Link da Receita também para fazer a manifestação de destinatário. Eu recebi uma mercadoria, mas tem alguma inconsistência, foi faturado errado, eu preciso fazer a recusa. Você vai entrar lá no site da Receita Federal e vai fazer essa recusa, eu ensino como fazer. Conhecimento de transporte também tem essa situação, eu mandei um transporte, mandei uma mercadoria, a transportadora está cobrando frete de mim, mas o frete era do destinatário. Eu vou te ensinar como é que faz a recusa do frete, para a transportadora, então, fazer um CTE de substituição de frete para anular essa cobrança para você. Além disso, também você tem suporte exclusivo no WhatsApp por 30 dias, qualquer hora do dia você pode me chamar com a sua dúvida que eu vou te ajudar. E também tem um grupo interativo para tirar as dúvidas gerais, né? Um grupo onde está lá os alunos que pode conversar, eu participo também. Inclusive, tem uma aluna que eu estava conversando ontem, e ela me falou assim, Diana, eu já fiz um monte de curso, eu tenho outros mentores também, mas ninguém é igual tu. Ninguém é igual a tu. Tu sempre tá junto com a gente, tu pega na mão, tu responde. Às vezes a pergunta mais básica, tu tem maior paciência para responder. Tu responde de forma clara, de forma objetiva. E esse é o meu objetivo, né? Então, a gente está aqui para poder sempre auxiliar, para ajudar, eu quero pegar na tua mão, quero te ajudar no que for preciso. De fato, você não vai ficar com dúvida em nenhum conteúdo da nossa grade do curso. O que mais? Além disso tudo, ainda tem os bônus extras. Hoje, alguém pediu no grupo planilha para cálculo do diferencial de alíquotas. É óbvio que eu não vou liberar, porque esse material está aqui no nosso curso, né? Mas, quem me pedir um extra, eu consigo liberar também. Então, a gente tem a planilha de cálculo da substituição tributária, do diferencial de alíquotas, tanto da base simples como da base dupla, e do MVA ajustado. Então, qualquer situação que você precisar de cálculo, vai estar lá na planilha, tá? Isso a gente entrega também junto com o curso. Então, esse curso é uma ótima oportunidade para você expandir os seus conhecimentos na área tributária, porque eu vou estar junto contigo, eu vou te ajudar, e a gente vai além do conhecimento para poder transformar você. Eu quero que você faça esse curso, eu quero que você saia transformado, eu quero que você não tenha mais dúvidas nenhuma sobre esses conteúdos, né? Olha quantas pessoas perderam a oportunidade, perderam a chance de estar aqui comigo hoje, de tirar as dúvidas, porque foi uma aula sensacional, foi uma aula bem detalhada. Tenho certeza que vocês estão saindo daqui dessa aula com 100% de certeza de quando o teu cliente perguntar, isso tem diferencial de alíquotas? Isso tem substituição? Quem que faz o pagamento? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui até agora vão saber responder isso. Então, vamos lá, então. Essa aula eu estou ofertando, se eu fechar para 6 pessoas, tá? Se eu fechar hoje para 6 pessoas, eu faço R$ 397. Eu ia ofertar ela hoje por R$ 497. Mas se eu fechar para 6 pessoas hoje, se falar assim, eu faço, 6 pessoas, eu faço por R$ 397. Você pode fazer em 12 vezes no cartão, sem juros, tá? Ou pode fazer à vista no Pix. Mas à vista a gente pode negociar um pouquinho, mas
R$ 397 em 12 parcelas. Vai ficar aí menos de R$ 40 por mês para você fazer o pagamento. Menos do que uma pizza, né? Que a gente pede uma pizza, no mínimo R$ 90. Esse aqui é o material que está lá dentro dos bônus para você. Eu vou mostrar para você ter uma ideia do que eu entrego, da minha entrega, tá? Além da nossa apresentação, como foi hoje, com todo o material pronto, disponível para vocês. Aliás, material pronto não, porque toda aula eu faço material, tá? Eu não reaproveito material de outras aulas e repito, tá? Então, esse aqui foi o material de uma aula que eu fiz, de um curso que eu vendi, e eu entreguei. Esse material está disponível também, porém, eu não vou apresentar com esse material. A minha apresentação sempre tem material novo, nunca repete. Então, aqui, ó, os conceitos básicos. Aqui é só sobre a substituição tributária, tá? Ó, os conceitos básicos. A quem destina a substituição tributária, então, é um material super didático, ó. Quem são os contribuintes do regime, se há um substituto tributário, um substituído, a definição. Como fica o destaque do ICMS, ó? Se ele é um produtor, ele tem um produto próprio, IAST. Se ele é um atacadista, ele é zero de ICMS e tudo mais. As regras do convênio 142/18, que é o convênio que fala da AST. Sobre a MVA original e ajustada, quando que utiliza. Sobre o MEI, Simples Nacional, tá vendo? Ó, todo o material ele é bem didático, ele é bem informativo. Só de você bater o olho, você já identifica o seu problema, a solução, aliás. Ó, qual CFOP, qual CST que é utilizado. Tá vendo? É um material bem explicativo. Então, essa é a minha forma de trabalhar. Ó, o cálculo de ICMS, como é que ele funciona. Modelos, né? Então, é isso. O meu método de aula é assim, aula online, tira dúvidas, material complementar. Meus materiais normalmente são igual esse que eu te mostrei aqui. São bem completos, são bem interativos e bem fáceis de visualizar, tá? Vamos lá, ó, relembrando o curso, R$ 397, você pode fazer em até 12 vezes de R$ 39,70, tá? No curso a gente vai ver toda a parte teórica da diferença de alíquotas, substituição tributária, do ICMS. A gente entra com outras situações também. Vocês têm todas as bonificações, né? Deixa eu citar aqui de novo o que eu vou entregar. Livro digital, Guia da Substituição Tributária, que é esse aqui que eu mostrei para vocês aqui na tela. Um e-book sobre diferencial de alíquotas, bem completo também. Box de tabelas atualizadas, essas tabelas é qualquer tabela que você precisar. Tabela de ICMS, tabela de alíquotas, tabela de IPI, tabela do CST e ICMS. O que mais de tabelas? Não sei. O que vocês precisarem de tabela, a gente arruma. O box de links de acesso são links importantes, tem mais de 20 links aqui que vocês podem reaproveitar, pode utilizar. Tem link da Receita, link do Sintegra, link de legislações, link com protocolos. Quem indicou você foi a Mayara, que fez o seu curso no mês passado, falou que foi show. Obrigada. É bem isso, Cristina. A Mayara é minha aluna, ela está sempre me questionando, ela está sempre me procurando, tirando as dúvidas, e a gente tem uma parceria bem legal, assim. É uma das minhas melhores alunas, por sinal, que ela, na verdade, assim, ela está sempre procurando, sempre perguntando, está sempre interessada, e é esse tipo de aluno que eu gosto também, né, que está ali sempre junto comigo, tirando as dúvidas e, de fato, me elogiando, né, porque quando a gente faz um bom trabalho, as pessoas indicam, né, então, acho que eu não preciso falar mais nada, né, ali só pelo fato da indicação da Mayara já é show de bola. A grade desse curso está espetacular, está sensacional. Eu dei outros cursos menores, outros cursos mais baratos, mas eu senti a necessidade de fazer um curso mais completo, porque as pessoas não saem do curso básico com o conhecimento que precisam, né? Então, assim, o nosso curso é bem profundo mesmo, é um curso bem completo, eu tenho certeza que vale muito a pena. Então, é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Gratidão, Cristina, também. Vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Esse é o meu método de aula. Normalmente a gente tem aula uma vez por mês, 2 vezes por mês. É sempre dessa forma, a gente faz uma aula, depois eu apresento o curso. Não são todos os meses que a gente tem um curso, mas quando a gente tem um curso, o curso é bem
bem feito, é bem avaliado, tá bom? Dá para ver ali pela indicação da Mayara, que fez para a Cristina. Minha gratidão, espero que vocês tenham uma boa noite e a gente vai conversando. O link está ali disponível para a compra do curso. Gostaria muito que vocês adquirissem e gostaria muito que vocês fizessem parte da minha próxima turma, tá bom? Boa noite, obrigada a todos, até mais.